Faz mais uma vez o nosso contato ao vivo com o Reino Unido. O principal aeroporto de lá, um dos mais movimentados do mundo, prevê que o número de viajantes só vai voltar ao normal daqui a 5 anos. Renato Senise, tem que esperar um tempo então. De qual aeroporto a gente está falando? Quais os detalhes da notícia? Céu carregado aí em Londres? Como sempre, céu carregado, mas temperatura agradável, 16 graus aqui na capital Londres, na beira do Rio Thames. Olá, Adriana, olá, Tiago, de volta ao Jornal da Manhã. Pois é, o aeroporto de Heathrow pode ser considerado um grande exemplo, né, de como a pandemia afetou o mundo inteiro, né? O aeroporto de Heathrow é o terceiro do mundo em número de tráfego de passageiros, então realmente é um aeroporto muito movimentado. E os responsáveis pelo aeroporto divulgaram um relatório hoje que deixou muita gente preocupada. Esse relatório aponta que existe a possibilidade do nível de viagens voltar ao normal, voltar ao nível pré-pandemia apenas em 2026. Então estamos falando de mais 5 anos para voltar ao nível que era antes da pandemia. Além disso, esse relatório divulgou uma perda de 3 bilhões e 400 milhões de libras, cerca de 26 bilhões de reais do aeroporto de Heathrow desde o início da pandemia, realmente uma perda assustadora. Segundo o relatório, nos últimos 3 meses, a situação começou a melhorar um pouco, principalmente por causa, né, do relaxamento de restrições de viagens, tanto aqui no Reino Unido quanto na Europa e no mundo inteiro, né? Mas mesmo assim, o nível hoje está apenas 28% do que era antes da pandemia. A única notícia boa desse relatório divulgado pelo aeroporto de Heathrow é que o transporte de cargas teve um retorno, uma recuperação muito mais acelerada. Hoje, 90% já do nível que era antes da pandemia. Mas realmente um relatório que deixou muita gente preocupada por aqui, principalmente, é claro, né, o setor de turismo, que foi um dos mais afetados pelo surgimento do novo coronavírus. Claro, claro. E um outro assunto, Senise, tem uma cidade da China que teve que ser isolada mais uma vez devido ao aumento de casos? Existe um surto de Covid-19 no noroeste da China, né? Surto para o padrão chinês, porque os números são realmente muito pequenos para o resto do mundo. Na província de Gansu, são 29 casos nas últimas 24 horas. Por causa disso, o governo chinês resolveu impor restrições em 11 províncias, em 11 cidades da província de Gansu. A principal cidade é a cidade de Lanzhou, que tem 4 milhões de habitantes. Nas últimas 24 horas, Lanzhou teve 6 novos casos de Covid-19. Mesmo assim, todos os 4 milhões de habitantes foram colocados em confinamento total. Bairros residenciais estão totalmente fechados e o transporte, né, o deslocamento está sendo avaliado de perto pelas autoridades. Você precisa de uma permissão para poder sair de casa. Como eu disse, são 11 províncias que receberam algum tipo de restrições. Tem outra província muito vizinha a Lanzhou, a província de Jejin, onde 35 mil habitantes também foram colocados em confinamento total pelas próximas 2 semanas. As autoridades chinesas sempre demonstraram, né, tolerância zero. Essa é a política da China contra o vírus, e isso aumentou ainda mais com a aproximação dos Jogos Olímpicos de Inverno, né? Jogos Olímpicos de Inverno, que tem Pequim como sede. Eles vão ser realizados em 99 dias, então existe a preocupação do governo chinês em não deixar os casos se espalharem pelo país. Inclusive, Pequim também pediu para os habitantes não realizarem viagens não essenciais e evitarem deslocamentos e aglomerações. Então, sempre foi, né, a política do governo chinês, né, tolerância zero contra o vírus. Isso aumentou ainda mais com a aproximação dos Jogos Olímpicos de Inverno. Então, Lanzhou, 4 milhões de pessoas colocadas em confinamento por causa de 6 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas.